Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal rumo aos 300 inscritos até o final desse mês e, é claro, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e nenhuma atualização sobre o Verdão, tá certo? Enfim, o Palmeiras venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa em plena Ilha do Retiro. O Palmeiras venceu por 2-1 o Sport, com 2 gols de pênaltis, marcado por Flaco Lopes e Piquerez. O Barleta descontou pro Sport, né, num golaço, uma fatiada maravilhosa do Lucas Lima e um belo chute do Barleta. Há quem diga que o Everton falhou, né? Mas, enfim. O resultado foi fundamental para o time do Abel Ferreira, né? Com 3 pontos somados, o Palmeiras acaba encostando nos líderes do campeonato com 4 pontos, né? Tá igual junto com Internacional e Corinthians, que são os primeiros, né? Por conta do saldo de gols. Já o Sport segue apenas com 1 ponto conquistado, né? Ainda do empate contra o São Paulo na estreia no Morumbi, né? Só que falando do Palmeiras, né? Essa vitória ela foi cercada de polêmica. Primeiro porque teve 2 pênaltis marcados a favor do Palmeiras, né? Que geraram muita reclamação do lado rubro-negro. Principalmente o segundo. A gente vai falar mais pra frente sobre esses pênaltis. É um lance que o Rafael Veiga cai na área, né? E aí os jogadores do Sporting contestaram bastante a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo, que sequer foi revisar o VAR, né? Mas no finalzinho eu falo minha opinião. Apesar disso, o Piquerez manteve a calma, garantiu o triunfo palmeirense aos 45 do segundo tempo, mais uma vitória nos acréscimos, assim como foi no meio de semana contra o Sporting Cristal, né? Mas falando do jogo, no primeiro tempo o Sport foi superior, né? Dominou as bolas do meio-campo com uma atuação muito boa do Lucas Lima e do Sérgio Oliveira. Pressionou o Palmeiras, que estava com escalação alternativa e bastante desentrosado, veio no 5-3-2 mais ou menos. Foi o Palmeiras que abriu o placar, é claro, né? 30 minutos de jogo, o Flaco Lopes foi derrubado na área, ele mesmo cobrou o pênalti e ele converteu. Só que o Palmeiras só segurou por 2 minutos porque o Sport não se abateu e acabou reagindo rápido, né? Como eu falei, uma baita bola do Lucas Lima e um belo chute do Barleta acabaram fazendo com que o Sport empatasse o jogo. No intervalo, o Abel fez algumas mudanças, né? Colocou o Piquerez, colocou o Estevão, depois entrou o Veiga, né? Só que o Sport ainda continuava muito perigoso com o Lucas Lima, né? Tanto que quando o Veiga entra, muda um pouco o jogo, né? Porque o Palmeiras abandona o esquema de 3 zagueiros, e aí ele compõe mais o meio-campo e passa a criar mais chances, né? Aos 15 minutos, o Kaique, que foi o goleiro do Sport, salvou uma cabeçada do Facundo Torres. Teve um erro de domínio do Kaique, que o Flávio quase fez o gol. E aí, no final do jogo, veio esse lance polêmico aí do pênalti que culminou na história, na história não, perdão, na vitória do Palmeiras, né? Agora, na minha opinião, o time apresentou um pouco de futebol na Libertadores, então eu esperava que nesse jogo fosse ter uma nova evolução. Inclusive eu falei sobre isso ontem no vídeo de pré-jogo. Mesmo com o time reserva, eu esperava muito mais, né? Eu esperava uma crescente. Só que foi mais um primeiro tempo horrendo do Palmeiras. Não dá pra entender, todo mundo corre pra frente, esperando um chutão e consequentemente perde a bola e dava o contra-ataque pro Sport. O gol do Sport estava muito mais maduro do que o nosso. A gente achou um pênalti e a gente toma um empate logo em seguida porque foi incapaz de administrar o jogo, entendeu? O Mikael, no lance do gol, ele falha bizonhamente, cara. Eu não sei o que ele foi tentar fazer. Ele até vem jogando bem desde que chegou e tal, mas ele deu o escanteio pros caras. O Lucas Lima cruzou na bola, ninguém cruzou a bola e ninguém chegou pra interceptar o Barleta. O Barleta tava sozinho. Foi um golaço, mérito total dele. Beira o inacreditável gols que esse time tá tomando, essa aqui é a real. Eu até acho que as críticas contra o Everton são muito inviáveis, a maioria das vezes. Eu acho ele um baita goleiro. Só que nesse lance específico eu acho que ele falhou, mesmo que tivesse um pouco de gente na frente, né? Felipe Anderson também teve mais uma chance, ele que fez um bom jogo contra o Sporting Cristal, entrou bem contra o Botafogo. Ontem ele foi totalmente nulo, não à toa, até o lance do pênalti, o Palmeiras não tinha finalização nenhuma. Felipe Anderson simplesmente não existiu em campo ontem. No segundo tempo, como eu falei, o time melhorou com a entrada do Veiga, do Piquerez, do Estevão, mas tipo, muito longe do ideal, muito longe. O Abel sabe, a torcida sabe, até os antes sabem, né? Então, assim, é chover no molhado dizer que o Palmeiras precisa melhorar e precisa encaixar o mais rápido possível. Agora sim, vamos falar dos pênaltis. O primeiro, eu achei que foi, porque o Flaco ia chegar inteiro na bola.
Se ele faria o gol ou não, isso é outros 500, tá? Isso é outros 500. Agora o segundo, Mandrake, viu? Mandrake. Eu não daria esse pênalti, sinceramente. O Veiga deixa o pé e o ato contínuo do defensor do esporte faz com que ele caia, mas ele pega a bola muito antes. Mas é aquelas. É aquelas. O Palmeiras em si não tem nada a ver com isso. Já falei aqui no canal, o erro é da CBF, de árbitros ruins, VAR questionável. O mesmo esporte que teve um pênalti na primeira rodada que não foi nada, deram um pênalti lá pro São Paulo, ontem novamente foi prejudicado. Na minha opinião, como torcedor, tá? A culpa não é do clube que é beneficiado. Porque a arbitragem brasileira é tão podre, é tão medíocre, que facilmente poderia ter acontecido contra o Palmeiras e a favor do esporte. Entendeu? Mas o importante para a CBF é criar uma lei que proíba subir em cima da bola. E não tem qualidade na arbitragem. Isso é culpa de sabe de quem? Isso é culpa dos próprios diretores que votaram a favor do senhor Edinaldo Pereira. Porque tinha um cara que queria mudar muita coisa na CBF chamado Ronaldo Nazário. Vulgo bicampeão do mundo, sabe? Multicampeão por clubes. Ronaldo Fenômeno. Então, foi boicotado por todas as federações estaduais e praticamente todos os clubes da Série A, se não foi todos. Então, qualquer erro de arbitragem, calendário tosco, falta de postura, falta de estrutura, gramado podre, liga ruim, é na conta de vocês. Dito isso, como eu falei, Palmeiras não tem nada a ver com isso. Ainda está na segunda rodada e outros clubes serão beneficiados e outros serão atrapalhados. E eu não estou dizendo que eu compactuo com isso quando eu falo uma coisa dessa. Mas a chance de mudar isso acabou de passar. Porque o Edinaldo foi reeleito. E não foram os torcedores que passam todos os anos, anos após anos, acompanhando o time. Não foram os torcedores que votaram isso. Foram vocês, dirigentes, que, se duvidar, nunca nem chutaram uma bola. O Palmeiras volta a campo no meio de semana para enfrentar o Cerro Porteño, né? Pela segunda rodada da Libertadores. Em casa, no Allianz Parque, vai ser um jogo difícil por conta de todo aquele imbróglio que teve da questão do racismo, né? Os caras da Coitadolândia falando que o brasileiro gosta de ficar chorando, né? Sendo que eles são criminosos. Mas enfim, vai ser um jogo complicado, né? Além do lado extra-campo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu comentário se você concorda com a minha opinião sobre essa questão de arbitragem, etc. Se você não concorda também, deixa aí embaixo, a gente debate, sempre com muito respeito, com muita coerência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram. E também, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, fiquem bem e avante palestra.